Aleluia, glória a Deus, a graça e a paz, pode sentar. As vagas para o encontro do juvenil já acabaram. Mas se você quiser, você vai lá na pastora e tenta convencer ela para mais uma, que eu acho que ela libera. Mas não fala que foi eu que te falei isso, tá bom? Depois ela fala, você fica... Amém. Irmãos, posso falar quem está lá na mesa de som? Os caras ficam assim, a gente parece que a mesa de som está funcionando sozinha. Amém, glória a Deus. Coloca aí a foto lá do código, esse daí. Irmãos, você que é homem, que tem barba, que corta cabelo, nós temos, sexta-feira agora estava reunindo com alguns empresários. Vem coisa boa aí. E não é o cara lá do Corinthians que fica falando, né? Mas vem coisa boa mesmo, é coisa de Deus. E é interessante, o que acontece? Nós somos uma igreja de muitos empresários. E nós temos, eu não sei se você sabe, uns 4, não sei se é cortador de cabelo que fala, é barbeiro, né? Nós temos 4 barbeiros, 3 da parte da manhã e um da parte da noite, que é o Jefferson. O Jefferson é esse aqui, ele não está aqui hoje. De celularzinho aqui amarelo. Então, na verdade, é 4 de manhã e 1 à noite. Meus irmãos, eles têm barbearia. Um é na República, outro é na Vila Mate. Eu não sei, é na região da Zona Leste, um é no centro de São Paulo. E eles se reuniram e depois vieram conversar comigo, falando o seguinte: pastor, nós gostaríamos muito de, na verdade, doar o nosso serviço ao ponto de levantar uma oferta para o prédio novo da igreja. Então, assim, eu falei assim, nós gostaríamos de pegar um domingo, da parte da manhã, 1 hora até as 17 horas, que é o intervalo do culto da manhã entre o culto da noite, e nós queremos doar o nosso serviço. Tudo que entrar vai ser destinado para o novo prédio da igreja. Aí eu falei assim, glória a Deus, vamos fazer. E aí, o que acontece? Dia 26 de outubro, esses irmãos, eles vão estar da 1 até as 5 horas, aqui no prédio, lá na sala dos juvenis, com ar-condicionado, tudo. E vão estar cortando o cabelo dos irmãos aqui da igreja. Justamente, então, se você tem o costume de cortar o cabelo, se você tem o costume de fazer a barba, venha e faça isso. Você está cortando o seu cabelo com... se eu não me engano, aí o mais novo aí tem 5 anos de carreira, que fala, de profissão, de experiência. Eu não sei como que fala isso. 5 anos. E aí, se você quiser, eu já vou cortar no dia 26 de outubro, daqui 2 domingos, é o domingo após o nosso encontro. Você tem que entrar em contato, se você puder mandar lá no grupo dos líderes, e aí o que acontece? Você vai agendar com Raul. Raul é aquele que está lá em cima, lá, é o que geralmente fica na cantina, é o líder de célula, e você vai agendar o seu horário com ele. Qual é o valor? Coloca lá os valores. É R$40 o corte de cabelo e R$40 a barba. E se você for cortar o cabelo e fazer a barba, é R$70. Mas, então, meus irmãos, você que geralmente corta o cabelo, vem aqui, porque você vai estar prestigiando o serviço dos irmãos, você vai estar ofertando para... Eu achei uma iniciativa assim, show de bola. Assim, pastor, nós queremos. E aí nós temos 5 barbeiros que vão estar cortando simultaneamente. Ok? Então, eu gostaria muito que você que é homem, você que é mulher, empurra seu marido para vir aqui. Aí você chega mais cedo para o culto, ou vem mais cedo aqui. Sei que sai, mas faz. O William vai cortar, não é? A Luana liberou ele para cortar o cabelo. Ele e o Lindoso, é isso? O Alisson também vai cortar o cabelo, não é isso? Vai também cortar. Vai passar a maquininha. Glória a Deus por isso. Amém, meus irmãos? Então, quando que vai ser? Dia 26 de outubro. Então, coloca na sua agenda. Eu achei a iniciativa dos irmãos, assim, muito boa. Se você tem também o desejo de doar o seu serviço para o prédio novo, você vai ser muito bem-vindo. Nós vamos acertar oferta, serviço, tudo que tem direito nós vamos aceitar para essa questão da mudança do novo prédio. Amém? Então, R$40 eu acho que você pode cortar o cabelo. Aí outro dia faz com o salão das mulheres, né? Imagina, imagina. Aí vai ter que ser o sábado inteiro, e não vai ter horário ainda. Aí pagou o prédio. Amém, aleluia. Aí faz sobrancelha, faz o cabelo, faz spa do cabelo, faz aquelas coisas todas lá. Amém, aleluia, glória a Deus. Amém, amados? Para passar um pouco do nosso horário, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 6.
Aleluia. Eu gostaria de falar sobre as ciladas do diabo. Como que nós fazemos para resistir, muitas vezes, as ciladas que o diabo tem colocado sobre as nossas vidas. Isso é muito importante. Vamos lá. Efésios capítulo 6, a gente vai até o 20. Fala o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabalável. E estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embaraçando sobre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra com intrepidez, para fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado, para falar como me cumpre fazê-lo. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, eu gosto muito desse contexto aqui de Efésios 6, é o finalzinho do contexto, mas é interessante que antes de Paulo falar sobre essas situações, eu não sei se você já leu, primeiro Paulo, ele, no livro de Efésios, pega do capítulo 1 até o capítulo 5, finalzinho do 5, ele começa falando, Paulo ele fala sobre a fé, depois Paulo ele fala sobre os ministérios, o ministério apostólico, os evangelistas, mestres, pastores, aí depois Paulo ele fala sobre santidade, no livro de Efésios, depois ele fala sobre a função e a responsabilidade do marido e a sua esposa e a sua mulher, depois ele fala sobre filhos e pais, pais e filhos, depois ele fala sobre servos e senhores, senhores e servos, para depois ele começar a falar sobre isso. Então quando ele fala assim, quanto ao mais, o que ele está falando? Depois quando ele fala de família, empreendimento, vida profissional, santidade, fé, ministério, o que ele fala? O quanto mais, o que ele está falando? Depois, quanto ao mais, o que ele está falando? Então, sede então fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos com toda a armadura de Deus. Então é interessante que Paulo, a primeira coisa que ele fala aqui, que na verdade nós precisamos nos fortalecer diante de tudo aquilo que nós temos, e diante de tantas responsabilidades que nós temos como homem, pais, esposas, homens de Deus. Em relação à palavra, em relação à eternidade, em relação à santidade, tudo, depois ele fala, quanto mais sede fortalecidos no Senhor e no seu poder. Mas é interessante que ele fala que tudo isso ele fala por quê? Para que você esteja preparado contra o quê? As ciladas do diabo. Então nós precisamos entender, infelizmente, uma coisa que muitos de nós negligenciamos muito, eu falo a maioria, a grande maioria, infelizmente negligencia isso aqui, a questão das ciladas do diabo. Mas como que você muitas vezes negligencia? Porque muitas vezes você não conhece, na verdade, o objetivo, ou você não conhece o propósito do diabo sobre a sua vida, ou o que ele tenta fazer sobre a sua vida. Não está aqui no escopo? Coloca 2 Coríntios, capítulo 2, verso 11, é de fundamental importância, meus irmãos, vocês saberem quais os desígnios do diabo sobre a sua vida. O que é desígnio? Olha só, Efésios, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhes ignore os seus desígnios. Como que o diabo tem vantagem sobre você? Quando que o diabo, na verdade, ele sai na frente em relação àquilo que você tem colocado em oração?
quando você não conhece os desígnios de Deus. O que essa palavra desígnio significa? Essa palavra desígnio significa propósito, pensamento. O que ele está falando? Quando você não entende, quando você não sabe os pensamentos do seu inimigo, quando você não sabe o propósito do seu inimigo contra a sua vida, o que ele está falando? Ele vai ter vantagem sobre você. Por isso nós não podemos ignorar. E aí você percebe ele falando sobre cilada. Qual que é a questão aqui de cilada? O problema aqui de cilada, a questão aqui de cilada, o que é cilada aqui? É justamente, cilada geralmente é gerada ou é criada por um grupo de pessoas que são menores. Então, eu não sei se vocês já viram aqueles filmes lá do Rambo. Alguém já viu o filme do Rambo? Rambo, a Missão, Rambo 86, Rambo 2014. Sim, é interessante que o que é a questão de cilada? Geralmente cilada significa que, na verdade, nós estamos na defensiva. Quando você está na defensiva, geralmente você precisa fazer uma cilada para ganhar do seu adversário. Estão me entendendo? Então, o que acontece? Quando você é menor em relação ao seu adversário, você precisa usar de uma estratégia. Quando você é maior do que o seu adversário, você precisa usar de uma outra estratégia contra o seu adversário. E aí o que nós precisamos entender? Você é menor ou você é maior que o seu adversário? Você é maior ou é menor do que, como nós falamos, que a nossa luta não é contra principados e potestades. A nossa luta é contra quê? Não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades. O que ele está falando? O que ele está falando aqui? O que você é? Você é menor ou você é maior contra os demônios? Você é menor ou você... Eu garanto para você, você é muito maior. A palavra de Deus fala que esse mundo jaz do maligno. Tem gente que coloca a vida aqui numa terra amaldiçoada. Mas a palavra de Deus fala, olha, aquele que habita em você é maior do que aquele que habita no mundo. Por isso que você continua prosperando e avançando. Porque o que habita em você é maior. Mas qual que é a questão aqui? A questão aqui é você entender que você é maior do que o inimigo. Você tem mais autoridade do que o diabo. Você tem mais poder do que o diabo. Você tem mais influência. O seu destino é maior do que o dele. Quando você abre a boca, o inferno retrocede. Você precisa entender isso. E o diabo, sabendo que você é maior do que ele usa de uma estratégia. Por quê? Porque ele é menor. Quando eu falei para você, alguém aqui já viu o filme lá do Rambo? É o Rambo, eu não sei se é Rambo a Missão, Rambo... É tão antigo isso aí, né? Pelo amor de Deus. E assim, é um filme que ele vai no Vietnã sozinho. E ele vai atacar uma aldeia. Aí mata toda a aldeia. Assim, você consegue imaginar um negócio? Sozinho o cara vai lá. Mas é interessante que você vai ver lá no filme do Rambo, que eu estava falando aqui, qual que é a estratégia dele? Ele é sozinho. O exército do lado dos Estados Unidos não foi contra o país. Ele fala assim, Rambo, você está sozinho, você precisa libertar as pessoas que estão prisioneiras. E ele vai lá. E qual que é a estratégia que ele tem que usar? A estratégia que ele tem que usar é uma estratégia na defensiva. Por quê? Porque ele é menor. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer uma cilada. E qual que é a cilada que ele fez? Quem lembra desse filme? Muito antigo. Ele vai lá, ele entra numa aldeia, e na calada da noite ele vai lá e coloca uma bomba numa aldeia, depois ele vai lá de baixo, coloca uma bomba na outra aldeia, depois ele vai lá e coloca... Aí de repente ele vai lá e liberta. Quando ele liberta os prisioneiros começam a correr. O que acontece quando os prisioneiros começam a correr? O chefe lá da aldeia fala assim, pega ele, mata ele. Aí de repente as casas começam a explodir. Aí o adversário, em vez de colocar o foco no Rambo e nas pessoas que estavam fugindo, qual que era o foco dele? O foco dele agora o que era? Era as casas estavam sendo explodidas, eram os tanques dele que estavam explodindo. E aí o que acontece? Desviou o foco. Essa muitas vezes a artimanha, ou essa é a forma do diabo se levantar contra você, porque ele sabe que ele é menor do que você. Então eu não sei se você sabe, quando você vê questão de exército, os soldados eles têm uma forma de atacar, mas é interessante que se você for ver guerrilheiros é um grupo menor, eles têm uma outra forma de atacar. Como que um guerrilheiro ataca quando ele está em número menor? Ele não entra lá numa situação para matar o seu adversário, porque ele sabe que se ele matar o adversário, ele vai morrer mais cedo, porque ele está em menor número. E o que ele faz? Qual que é o objetivo de um guerrilheiro? Não é matar, é alejar o adversário. Alguém já viu aqueles negocinhos que aí a pessoa está andando num campo minado, ele explode, aí a perna do cara vai para os beleléu? Por que um guerrilheiro faz isso? Porque ele sabe, é 10 contra 1. 10 contra 1, eu sou 1 contra 10. Se eu matar aquela pessoa, se eu matar
2, com certeza os 8 virão contra mim e vão me matar. Mas se eu aleijar um deles, o que vai acontecer? Eu vou atingir eles moralmente e vou desviar o foco deles moralmente também. O que vai acontecer? Eu vou lá e destruo a perna de um. Em vez dos 8 ou dos 9 virem até mim, o que vai acontecer? A metade daqueles 9 vão lá acudir o cara que perdeu a perna. E aí eles vão perder o foco deles. Qual que era o foco deles? Matar os guerrilheiros. Eles não vão mais matar os guerrilheiros. Por quê? Porque a metade vai ali simplesmente pegar aquela pessoa que está com a perna amputada, puxar, e a outra metade vai defender. É dessa forma que o diabo faz. Como que o diabo faz? Ele não quer matar. Primeiro, o que ele faz? Ele te aleja. Porque ele sabe que quando ele te aleja, você perde o foco. Aí, o que acontece com você? Em vez de você atacar, o que um exército, quando ele é maior, faz? Qual que é a forma dele atuar? É atacando. E quem que deveria atacar? É o diabo ou somos nós? Somos nós. Mas muitas vezes nós não atacamos. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos caindo nas ciladas do diabo. Muitas vezes ele tem afetado pessoas do nosso grupo. Em vez de você avançar, você está parando, se defendendo aquelas pessoas que estão magoadas, ressentidas, estão tristes, estão melancólicas. É interessante, você percebe, quando você não sabe dos desígnios do diabo, o que acontece na sua vida? Aquilo que na verdade você deveria estar associando a Deus, você vai associar ao diabo. E aquilo que você deveria associar ao diabo, você vai associar a Deus. Às vezes o próprio Deus fechou uma porta sobre a sua vida, para ele abrir uma porta maior. Mas por você não entender os desígnios do diabo, você vai começar a associar que essa porta que foi aberta, na verdade foi o diabo que está se levantando, e não foi. Aí você pode orar até a sua orelha bater a palma, expulsando o demônio que não vai ser expulso, porque quem fechou aquela porta foi Deus, simplesmente por você não entender os desígnios do diabo. Então você quer entender, por exemplo, então, essa é a forma do diabo atuar na minha vida e na sua vida. Às vezes não é matando, às vezes é aleijando um membro da sua equipe, porque quando ele aleija um membro da sua equipe, você para de atacar, e você usa toda a sua equipe. Em vez da sua equipe avançar, elas vão paralisar, para tomar conta daquela pessoa que perdeu a perna. E o que vai acontecer com a equipe que teve um membro que perdeu a perna? Quando você está liderando uma célula, e você percebe que tem um membro da sua célula que está doente, ficou desempregado. Se essa célula é unida, o que vai acontecer com essa célula? Ela vai ser afetada moralmente. Aí como que o diabo faz? Ele afeta toda a equipe moralmente. Aí, em vez de ser atacado, o que vai acontecer? Eles vão retroceder. Por quê? Porque eles não querem que aquele que perdeu a perna morra. Essa é a forma, essa é a estratégia de um grupo que é menor para combater aquele que é maior. E muitas vezes o diabo tem atuado dessa forma no nosso meio. Você percebe, nós temos um encontro. Aí no meio do encontro o povo está magoado. Eu não sei, o Felipe fez um aniversário para a Tati, não me convidou. Eu não sei se vale a pena eu servir nessa igreja, que na hora de cortar o bolo e dar os parabéns não me chama, que não sei o quê, que não sei... Acabou, o que é isso? Isso é cilada. Aí começa a vir com essas groselhas. Aí o que acontece? O Felipe, em vez de atacar, o que ele tem que fazer? Ele tem que ir lá com não, pelo amor de Deus, é que eu esqueci, mandei o WhatsApp errado, na hora não foi, pelo amor de Deus, tal. Aí em vez de você atacar, o que você está fazendo? Você está na defensiva. Porque esse é o objetivo do diabo. O diabo não quer que você ataque, mas para que você não ataque, o que ele vai fazer? Ele vai afetar os seus. E quando você não entende, você aceita isso. Estão me entendendo? A arte de atacar é a arte de defender. Então você percebe que na verdade, aí o que acontece? Você percebe que isso acontece antes do encontro. Aí de repente, não vou, eu não quero mais servir dessa igreja, o Mário falou que ia me visitar, não visitou, não quero mais saber, não vou, que não sei o quê, que no céu. E aí de repente, é impressionante. Eu não vou perdoar, eu estou orando para Deus enviar uma outra igreja para mim, para eu frequentar, e que não sei o quê. Aí de repente passou o encontro. Aí você percebe, quando passou o encontro, ele fala assim, não, eu decido liberar, perdão. Aí você percebe, é só depois que passou o encontro. Ele não percebeu que na verdade foi uma opressão que estava sobre ele, e ele não conseguiu nem discernir que aquela opressão foi o próprio diabo e o inferno se levantando contra ele. Para quê? Para paralisar a igreja que ele frequenta. Essa é a forma do diabo agir. Isso chama-se ciladas. Aí o Senhor fala, por que nós devemos colocar as armaduras? Porque se você não colocar a armadura de Deus, com certeza,
você vai ser uma presa fácil para o diabo. O diabo ele tem vantagem sobre você, por isso não consegue prosperar, por isso não consegue avançar, por isso que todas as vezes que acontece alguma coisa ruim, ele automaticamente ele associa que é o governo, é o líder, é o pastor, é o time de futebol, é a esposa, é o marido, é o filho, é todo mundo, mas ele não consegue perceber que o diabo está ali, armando ciladas para você, simplesmente para amputar suas emoções de alguma forma, para te paralisar e para paralisar todas as pessoas ao seu redor que amam você, mas nessa hora você não percebe isso. Mas o que ele fala? Primeiro, para que aconteça isso, duas coisas precisam acontecer. Ele fala que você precisa, alguém mexeu, que deve ser minhas filhas, no meu iPad, que toda hora está se conectando aqui, não é possível. Mas o que ele fala? Que antes de você fazer isso, primeira coisa, você precisa se fortalecer no Senhor. Alguém aqui sabe se fortalecer no Senhor? Não sabe, se não responder, não sabe. Vamos ler aqui. O que é ser fortalecido no Senhor? É orar. É simplesmente você colocar as suas expectativas, mágoas, decepção e falar, Senhor, eu estou com vontade de desistir. Lá em 1 Samuel 36, fala o seguinte, Davi muito se angustiou, pois falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas, porém Davi se reanimou no Senhor, se fortaleceu no Senhor. Por que Davi ele estava amargurado? Por que Davi estava mal? Porque a palavra de Deus fala que a sua equipe estava contra ele. Porque os seus funcionários estavam se levantando contra ele. E a palavra de Deus fala que Davi ficou muito mal. Mas o que Davi fez? Ele demitiu todos os seus funcionários? Ele mandou embora os filhos de casa? Ele falou para o seu cônjuge, vou pedir divórcio, eu não quero mais ficar... Ele fez isso, eu vou sair dessa cela, porque essa cela não me merece. Ele não fez isso. Mas todos estavam atacando ele. A cela estava atacando ele, o cônjuge estava atacando ele, os filhos estavam atacando ele, aquelas pessoas que diziam ser amigos estavam... Mas é interessante que a palavra de Deus fala que Davi, ele foi lá e se reanimou no Senhor. E a palavra de Deus fala que quando ele se reanimou no Senhor, aquilo que aparentemente era um prejuízo na sua vida, a palavra de Deus fala que converteu tudo aquilo em lucro na vida dele. E a palavra de Deus fala que todos, na verdade, aquela situação, todos ganharam dinheiro naquela situação. Por quê? Porque ele se reanimou no Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. O seu cônjuge não tem poder de reanimar você como o Senhor tem. Os seus filhos não têm poder de reanimar você como o Senhor tem. Quantas pessoas vêm conversar comigo, estão pensando em desistir, porque estão desanimados. E é interessante, quando o inferno vem, porque tem momentos que parece que é o inferno inteiro vem te atacar. Já aconteceu isso com você? Aí parece que é você que está na defensiva, porque quem faz cilada é quem está na defensiva. Aí parece que é você que tem que fazer na defensiva. Aí você olha a vida financeira, está uma lástima. Você olha para o cônjuge, meu Deus do céu. Aí você olha para o Juninho, para a Mariazinha, misericórdia, esses dois têm futuro, meu Deus do céu. Aí você olha para minha cela, meu Deus do céu, esse povo não responde. Já aconteceu isso com você ou só comigo? Ninguém responde. Mas é interessante que a palavra de Deus fala que ele vai lá e se reanimou no Senhor. Se você não sabe se reanimar no Senhor, com certeza você vai ser um peso muito grande naqueles que são próximos a você. Porque tem coisas que só o Senhor pode fazer por você, mesmo você sendo casado. E é interessante, olha só, como eu falei para você, esse contexto aqui de Efésios 6, Deus estava falando de ministério, santidade, fé, relacionamento de homem com mulher, pais com os filhos, servos com os empregados, mas ele fala, você precisa aprender a se fortalecer no Senhor. E aí depois ele fala que nós precisamos aprender a se fortalecer no Senhor e se aprender o quê? Fortalecer aonde? No poder de Deus. O poder do Senhor. O que é o poder? Porque você se fortalecer no Senhor é você se fortalecer com a presença de Deus. É você, só de você. Quando eu falo para os irmãos, cheguem mais cedo para o louvor, levante sua mão, se fortaleça. Infelizmente as pessoas não valorizam isso. As pessoas não valorizam o louvor. Mas se você soubesse que o louvor faz por você, ele faz coisa que o seu cônjuge não pode fazer. Mas infelizmente as pessoas não valorizam. Mas isso é você se encher no Senhor. Agora, o que significa você ser fortalecido no poder da força do Senhor? Aí tem a ver com o quê? Com você usar, na verdade, os recursos que você tem para ser exitoso. O que é o poder? Romanos 1,16 fala, pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro os judeus, também o grego. O que ele está falando aqui? Que o poder de Deus, meus irmãos, ele é liberado na sua vida quando você está envolvido na obra de Deus. O poder de Deus, ele é liberado na sua vida quando você é envolvido no reino de Deus.
Não é o contrário. Não é o poder que vem depois o Senhor te fortalece. Não, você se envolve, o poder de Deus é liberado. Você começa a liderar porque está envolvido. O que vai acontecer? Todo o inferno vai se levantar com você, mas um por um vai cair. Hoje é questão financeira, mas um por um vai cair. Você vai prosperar, você vai avançar. É interessante. Alguém aqui já viu o Thor dos Vingadores? Se você deu risada, porque você já viu. O seu pastor gosta de super-herói. O seu pastor, quando era criança, ele colocava... Não vou falar isso, não. Expõe essas coisas, não. Mas é interessante que quando o Thor, para quem não conhece a história, lá dos Vingadores, ele tem um martelo que chama Mjolnir. E é interessante, aquele martelo... Por que o Thor pode usar aquele martelo? Porque ele é digno. Então, porque ele é digno daquele martelo, só ele pode usar. Tem um episódio lá dos Vingadores que o Hulk, que é o mais forte de todos, ele tenta levantar o martelo e não consegue. Por quê? Porque ele não é digno. Deixa eu te falar, assim é o poder de Deus para mim e para você. Só pode ser utilizado o poder de Deus quem é digno. Quando você se envolve no reino de Deus, quando você se envolve com a obra de Deus, você tem a habilidade de pegar esse martelo e poder fazer o que você quiser com esse martelo, porque o poder está disponível a você. Mas para que isso aconteça, você precisa se envolver. E aí depois ele fala, depois que você se fortalecer e se envolver, aí você vai perceber agora, use as armaduras de Deus, a armadura de Deus, porque se você não usar a armadura de Deus, com certeza você vai cair numa cilada do diabo. Meus irmãos, quantos aqui já ficou magoado com o marido, com o cônjuge, já ficou magoado lá na empresa, e depois que passou um tempo, você foi refletir e pensar, meu Deus do céu, olha o que eu estou fazendo, olha o que eu falei para minha esposa, olha o que eu falei para os meus filhos, olha quanta besteira eu falei para os meus filhos, olha o que eu falei lá para o meu obreiro, para o meu pastor, porque você percebe, você caiu numa cilada, depois que você caiu numa cilada, você caiu em si. Quantas vezes eu já falei, verbalmente, falei tantas besteiras para Eloá, e depois que eu falei tanta besteira para Eloá, sabe quando você para, aquela raiva passa, você fala assim, meu Deus do céu, olha o que eu falei. Você caiu numa cilada e não percebeu. Aí você acha que a igreja é contra você, o cônjuge é contra você, todo mundo é contra você, só o inferno que é a favor de você. Aí você cai nessa cilada. Mas aí, que é a minha intenção, é falar das armaduras. Das armaduras não, da armadura. Aí ele fala que nós devemos o quê? Usar a armadura. Porque a armadura é o que na verdade nos protege. E aí ele fala da armadura. O que é armadura aqui? Primeira coisa que ele fala, estáis, pois, firmes, tendo cingindo-vos os vossos lombos com a verdade. O que é verdade, meus irmãos? O que é o primeiro item da armadura? É o cinto. O cinto ele vai te dar o quê? Sustância. Ou vai te sustentar. O que está falando? Que na verdade o cinto, na verdade, ele aponta o quê? Para a verdade de Deus sobre a sua vida. Muitas vezes nós caímos em ciladas ou em argumentos do diabo, porque muitas vezes nós deixamos de usar o cinto da verdade. O que o Senhor falou ao seu respeito? Tem pessoas que começam a ter o diagnóstico sobre a sua própria vida no dia mal. E a palavra de Deus fala que a armadura é para o dia mal. Porque no dia mal você está falando assim, eu não sei se eu fui chamado, eu não sei se valeu a pena, eu não sei se era isso mesmo. Por quê? Porque na verdade você esqueceu da verdade. E quando você tira o cinto da verdade, o que acontece? Eu não sei, você antes de se converter, a sua vida, meus irmãos, ela foi construída em cima de mentiras. E aí o que Paulo está falando? Coloque o cinto da verdade, que a sua vida seja sustentada por verdades, por mais que o inferno se levante, por mais que as coisas pareçam que estão contra você, esteja caminhando sobre a verdade. Se o Senhor falou que é. E deixa eu falar, a palavra é a verdade, não é o fato que você está vivendo, é a palavra, é a verdade, que Paulo está falando, e dessa forma você não cai nas ciladas do diabo. E depois ele fala o seguinte, use a couraça da justiça. O que é a couraça da justiça? Interessante, a couraça da justiça é a única parte da armadura que é dura, que vem do tórax até aqui. E qual que é o objetivo da couraça da justiça? Guardar o seu coração. É interessante que é no coração onde você ouve a Deus, é no coração onde você começa na mente e seu coração fica inflamado. Mas o seu coração, na verdade, aponta para a pessoa do Espírito Santo. É onde Deus fala com você. Aí quando você permite que uma seta entre no seu coração, você não consegue mais ouvir a Deus. Aí você tem que ficar indo na igreja ver profeta. Ou você nem vai mais na igreja, porque você não consegue mais perceber a vontade. Ou você não consegue mais ouvir a voz de Deus. E ele fala que a couraça é a couraça da justiça. Não é a sua justiça. Você não vai sair agora querendo fazer justiça com as próprias mãos. Porque você entendeu que, na verdade, a
sua justiça foi conquistada onde? Na cruz do Calvário, através de Cristo Jesus. Então Paulo está falando, use a couraça da justiça, proteja o seu coração, porque o seu coração é onde estão as coisas mais preciosas, onde está guardado o seu tesouro. E onde que o diabo quer atacar? O que? O seu tesouro, aquilo que tem valor na sua vida. Atacou o seu tesouro, ele atacou tudo. Você vai morrer pobre espiritualmente e naturalmente. Por quê? Porque você não está usando a couraça da justiça. Aí depois ele continua falando. O que ele fala? Calçai o evangelho da paz. O que significa? E calçai os pés na preparação do evangelho da paz. É estar pronto para anunciar e viver o evangelho da paz e com firmeza. Meus irmãos, quando ele fala calçai o evangelho, porque está dizendo aqui que você tem que usar um sapato específico para o tipo de guerra que você está enfrentando. Eu vou para os legendários em novembro. Algumas pessoas, é só homem que vai, porque as mulheres já falaram, glória a Deus, pastor, é só os homens, ou o que ela quer que use. Mas eu vou com algumas pessoas daqui. Se você quiser, aí você me chama no particular que a gente vê. Mas é interessante que os legendários é um movimento que você vai ter que subir a montanha, e você tem que colocar um sapato específico. Como chama aquelas botas? É galopa que fala? Coturno. Então, você usa um coturno lá, por quê? Porque eu posso pisar numa serpente, eu posso pisar no escorpião e nem perceber. Às vezes não é nem, eu estou usando um sapato que não é adequado, ou um tênis que não é adequado. Aí de repente o que acontece? Você escorrega lá. O que acontece? Tudo isso por quê? O que ele está falando? Use o calçado do evangelho da paz. Em outras palavras, quando você usa o calçado, você vai pregar o evangelho da paz, você vai trazer paz para outras pessoas, e você vai viver em paz, porque o que a palavra de Deus fala? Quando você não coloca o sapato errado, com certeza você vai ver debaixo de condenação, porque quando você não vive o que você prega, quando você não entende com clareza o evangelho da graça, sobre a sua vida e sobre a minha vida, você vai andar debaixo de condenação. O evangelho não veio para trazer condenação, o evangelho não veio trazer um valor que você tem que pagar. O evangelho veio falar para você que você é tão amado, que ele já pagou tudo por você. Agora vive em paz, a prosperidade foi paga, o que eu tenho para você foi pago, a justiça foi liberada. Agora anda debaixo do favor de Deus sobre a sua vida. O que é isso? Isso vai te trazer o quê? Paz. Então quando você anda com o calçado do evangelho da paz, o que está falando? Você vai viver em paz, você já não vai ter condenação sobre a sua vida. E quando você compartilhar essa paz, as pessoas vão começar também a ter paz, porque é o que ele estava falando. Então você percebe, Paulo está falando coisas de ataques e ciladas do diabo contra a minha vida e a sua vida. E aí ele continua falando. O que ele fala? Que também nós precisamos usar o escudo da fé, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé nos protege contra a dúvida, mentiras e ataques do inimigo. Meus irmãos, só existe uma forma de você apagar os dardos inflamados do maligno no seu coração que vem sobre você. Como? É fé. O que é coisa inflamada, meus irmãos? Alguém aqui já teve uma criança que estava com a garganta inflamada? Aí de repente você está vindo para o culto, aí você olha lá, 38 graus. Aí você dá lá um remédio para ele, baixou, depois eu volto lá, 41 graus, 40 graus. Aí de repente, não baixa, o que acontece? Ele está com alguma inflamação lá no corpo dele. A febre, na verdade, é um sintoma que o corpo está se manifestando por conta de alguma coisa que está inflamado. O ouvido pode estar inflamado, a garganta pode estar inflamado, uma ferida, infecção urinária, pode ser tantas coisas, mas está inflamado. E a palavra de Deus fala que o escudo da fé é para tirar muitas vezes aquele dardo que um dia o diabo lançou sobre a sua vida e você não percebeu. Aí de repente vai crescer aquela inflamação, vai crescendo aquela inflamação, ao ponto de você vir com uma bezetacil. Alguém já tomou uma bezetacil na bunda? Hoje não dá mais isso. Que depois de sair da bezetacil você tem que andar assim, ó. É só da minha época só. É porque escola pública, hospital público era assim. Era bezetacil. Eu estou com dor de ouvido, dá uma bezetacil. Dá uma bezetacil. Eu acho que era mais barato e resolvia mesmo. Era de unha encravada, cabelo sem cabelo e tudo, resolvia tudo. Mas hoje, mas é interessante, deixa eu te falar. Você percebe, presta bem atenção. Você percebe que a maioria das pessoas, muitas vezes nós somos atacados, por quê? Porque um dia você
tomou para si um argumento do diabo, uma seta do diabo, que entrou em você. Às vezes pode ser um fiapinho, você está correndo, está andando em casa descalço, entrou um fiapinho no seu dedo. Na hora você não percebe nada. Aí de repente começa a dar um incômodo. Aí se você não tirar o fiapinho, aquilo vai começar a inflamar, aquilo vai começar uma grande proporção. É que nem um encravado. Alguém tem que já problema de unha encravada? Eu tive problema, eu tive que operar os dois lados aqui do dedão do pé, para desencravar. Mas o que acontece? A unha começa a crescer. De repente você não consegue nem colocar o lençol no dedo de tanta dor que tem. Você tem que ir lá e tirar aquilo que está inflamando. Eu tive muitos anos desse tipo de problema. O que o senhor está falando? Só existe uma forma de você apagar é remover um dardo que um dia foi colocado. Ai, Deus me chamou para isso. Ai, eu não sei se vale a pena viver essas coisas. Ai, eu não sei se realmente vale a pena. Eu não sei se vale a pena investir em vida. Eu não sei se realmente eu fui chamado para empreender. Eu não sei se realmente, você vê, depois que eu me converti, olha tanta confusão na minha vida. Por quê? Aí porque você permite o quê? Os dardos inflamados do inimigo. Às vezes começou com um argumento. Às vezes começou com uma opinião. Hoje, ele se tornou uma verdade na sua vida. Por quê? Porque um momento na sua vida, você baixou o escudo da fé. Então, a fé, meus irmãos, o escudo da fé é que, na verdade, é aquilo que vai te proteger contra dúvidas, contra mentiras e ataque do maligno. A palavra de Deus fala que Deus não é um homem de dúvida. Deus se chamou lá no encontro. Aí, depois de anos, no momento mal da sua vida, você está em dúvida? Você acha que é Deus que está colocando dúvida na sua vida? Aí você vem todos os dias no culto, na cela, um dia que você acordou com um toco virado, chupou limão, achando que era laranja, e aí de repente, aí começa a ouvir dúvida. Você acha que isso provém de Deus? Aí o que o senhor está falando? Não. Tudo isso aconteceu, porque um momento você baixou o escudo da fé. Aí depois o que ele fala? O capacete da salvação. O que é o capacete da salvação, meus irmãos? É você perceber e entender que a sua vida hoje não está aqui. Nós vivemos aqui até provavelmente uns 80, 90 anos. O pessoal do INSS quer esticar isso, né? Mas a palavra de Deus fala que na verdade a nossa vida está na eternidade. E nós aprendemos que na verdade o nosso tesouro está na eternidade. O que nós estamos recebendo hoje, na verdade, são os dividendos. São lucros de algo que nós estamos vivendo, mas o verdadeiro tesouro está na eternidade. O que Paulo fala lá em Colossenses sobre a eternidade? Portanto, se fosses ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que estão aqui na terra. Então, o capacete da salvação, o que é você entender? O seu destino é a eternidade. Quando você exclui a eternidade da sua vida, meus irmãos, com certeza você vai gastar os seus dias fazendo besteira. Momentaneamente parece ser muito bom, ser muito prazeroso, mas um dia você vai para a eternidade. E eu não sei se você sabe, a eternidade é maior do que 50, 60, 80 anos. Mas a palavra de Deus fala, nós devemos pensar nas coisas lá do alto. Então não deixa de vir no culto porque tem que trabalhar. Não deixa de buscar a célula ou adorar o Senhor porque você está magoado com alguém. Isso sempre vai acontecer. Hoje parece que é por temporada, né? Hoje, não é, Felipe? Parece que assim, mágoa é por temporada. Um dia é o fulano, outro dia é o outro. Meu Deus do céu, meus irmãos. Vamos avançar. Então já coloca, ele vai me magoar. Pronto, já está resolvido. Teve um dia que eu fui conversar com algum grupo de discipuladores, e que eu estava levantando como discipulador, e eu falei assim, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não sou perfeito. E se você perguntar para os seus obreiros, eles não vão falar porque eles têm lealdade comigo, eles guardam a minha vida. Mas se você perguntar para os obreiros, eles têm deve ter uma listinha, cada um, das minhas dificuldades. Mas eles não deixam de andar por conta disso. E também não fica magoado por conta disso. Vamos andar junto? Vamos. Eu também sei qual é a sua dificuldade. Eu falei, vocês querem que eu fale qual que é os meus problemas? Não, pastor, não precisa falar, então vamos andar junto. Na caminhada cristã você vai conhecer. Porque as pessoas acham que a gente é perfeito, né? Mas, aí depois vai no sexto. Percebe? Ele falou de 5 ferramentas. Depois ele chega no sexto. Qual que é o sexto? Sexta parte da armadura. É a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? Aponta o quê? Para a palavra de Deus. Aí você percebe que as 5 armaduras que ele falou, é tudo para defesa. É capacete, é cinto, é couraça, é escudo. E só existe uma arma para ataque. Qual que é? A palavra de Deus. É a palavra que sai da sua boca e a palavra que você ouve quando você desfruta diariamente no seu devocional. Quando você libera a palavra da sua boca, meus irmãos, a palavra de Deus fala, você tem vitória.
Então, por que o diabo ele faz ciladas contra você? Para que você não ataque. Qual que é a forma de você atacar? Falando, declarando. Você tem um filho que você declara, você tem um casamento que você declara, você tem um empreendimento que você declara, você tem os funcionários que você declara, você é o que você declara. Se você fala que o seu ministério é uma dúvida, você é uma dúvida, você é o que você declara, você não é o que você não é muitas. Então nós temos que entender, essa é a última. Por que o diabo então ele faz ciladas para você? Porque o diabo sabe, se o Michel avançar, o inferno perdeu. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer ciladas para ele. Mas uma coisa que não pode acontecer é o Michel atacar. Porque quando o Michel atacar, acabou o inferno. Por quê? Porque só existe uma arma para nós atacarmos. Qual que é? A palavra. O que a palavra de Deus fala? Que sobre a sua boca existe maldição, existe bênção. Quando você coloca todas as suas palavras para atacar o inferno e abençoar aquilo que o Senhor colocou ao seu redor, o que a palavra de Deus fala? Você teve vitória. Só existe uma palavra para isso. Mas como que o diabo te impede de você declarar? É fazendo as ciladas, que eu falei para você desde o começo. E é interessante que em Jeremias fala o seguinte, Jeremias 7, 9. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque todo a quem eu tenho, enviarás, e tudo quanto te mandar falarás, não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão e tocou a boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Quais palavras que o Senhor colocou na sua boca? Quando você fala que o seu filho não vai para frente, você acha que foi o Senhor que colocou essas palavras na sua boca? Quando você olha que o seu cônjuge não está respondendo como você gostaria que ele respondesse, e aí você começa a amaldiçoar o seu próprio casamento, você acha que foi o Senhor que colocou essas palavras na sua boca? Você pode ter certeza, isso foi uma cilada. Às vezes, se você abaixou o escudo, você estava sem o cinto, não estava usando a couraça da forma adequada, alguma coisa aconteceu, mas jamais. Mas você percebe, por conta do cilado do diabo, você está atacando, na verdade, aquele que deveria te proteger, aquele que foi enviado para te abençoar. Isso é cilada. E a palavra de Deus fala que só existe uma palavra, então, só existe uma forma de nós vencermos o inferno. Porque uma coisa é o diabo fazer. Imagina, meus irmãos, é impressionante. Às vezes quem tem criança pequena, é impressionante. Todo dia é um problema com as crianças. Tem um, depois é o outro acaba, depois vem alguém. Quem tem mais 2, 3 filhos é isso, não é, Felipe? É isso? É um problema de um que quer casar, não, é outro que não quer trabalhar, outro que não quer ler. É todo dia um problema. Mas você percebe que o inferno é a mesma coisa. Quanto mais cilados você cair, mais na defensiva você vai ficar. E Deus não nos chamou para ficar na defensiva. Porque, deixa eu te falar uma coisa, o que cansa numa guerra é você ficar na defensiva durante anos. Aí quando você fica na defensiva durante anos, você retrocede. Mas eu vou ficar toda vez apagando incêndio? Todo ano tem que ficar apagando incêndio? Todo ano tem que ficar... Por quê? Porque você está caindo em ciladas. Toda hora você está caindo nesse lado e você não consegue avançar. Você está lá pronto para usar a sua espada, mas não consegue usar a espada, por quê? Porque você só fica caindo nesse lado. E você está passando anos e anos se defendendo. O que o diabo está fazendo? Ele está impedindo de você usar a sua principal ferramenta de ataque. E às vezes, quando você usa para atacar aquele que, na verdade, estaria se protegendo e te guardando. Acabou, o diabo saiu exitoso. Eu gostaria que o pessoal do louvor subisse, mas eu queria encerrar, porque lá no verso 18, o que ele fala? Orando em súplicas. É interessante que oração não é uma arma, mas oração é a forma de você se fortalecer no Senhor. Eu acho que a ferramenta mais importante para nós atacarmos ao Senhor é orando. Uma célula que não consegue multiplicar, você pode ter certeza, é um líder que não ora pela sua célula. E quando ora, ele ora de forma equivocada. Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu já falei para o meu discipulador me tirar dessa, eu não aguento mais. Você nunca vai avançar. Senhor, eu não consigo, eu não aguento mais esse casamento. Senhor, eu não aguento mais essa mulher que o Senhor colocou, esse enrosco de 2 pernas. Eu não aguento mais esse homem banana que o Senhor colocou. Eu não aguento mais esses meninos que ficam me atormentando. Eu não aguento mais. Eu não aguento esse empreendimento. Eu não aguento mais ficar contratando funcionários, esse cara pedindo demissão e querendo me roubar. Eu não aguento mais. Para que você está usando as suas palavras? Em vez de atacar, você está atacando aqueles que na verdade deveria abençoar. Isso. Mas é interessante que existe
o problema na sua vida e na minha vida, muitas vezes, é porque nós não temos vida. Pastor, mas eu coloco as armaduras. Mas o problema é que a sua armadura, ela não tem mais vida. Eu quero falar a segunda ferramenta, que na verdade é o que dá clareza para tudo isso que eu estou falando, lá em Juízes, capítulo 1, verso 1 ao 3. Esse é o contexto que eu fico assim mais angustiado, porque geralmente é o que nós não fazemos. A palavra de Deus fala que Moisés, ele havia morrido, e ele tinha uma promessa que entraria na terra prometida. E ele levou o seu povo até chegar na terra prometida. Aí o que aconteceu? Chegou Josué. Josué foi lá e levou o pessoal a entrar na terra prometida. Eles entraram na terra de Canaã. Aí foi Josué, fez toda a estratégia. Eles chegaram lá na terra que tinha chegado. Aí chegou um momento que Josué também morreu. Aí quando Josué morreu, o que aconteceu com o povo lá, o povo de Israel? Eles ficaram em dúvida. O que nós vamos fazer agora? Eu não sei se você já ficou em dúvida. Deus libera uma palavra, você quer fazer uma coisa, está sonhando, de repente está em dúvida. Fico ou não fico nessa empresa? Lidero ou não lidero? Faço ou não faço? Aí você fica em dúvida. E a palavra de Deus fala que depois da morte de Josué, lá em Juízes, fala o seguinte: depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. O que é Judá, meus irmãos? Judá significa louvor. Aí depois a palavra de Deus fala: eis que nas suas mãos entregarei a terra. Se você não tem um hábito de louvar o Senhor nunca vai colocar essas terras que Ele tem nas suas mãos. Eu sei, tem pessoas, infelizmente, o que eu pego mais no pé dos líderes, dos obreiros, é o seguinte: irmãos, as pessoas têm que chegar na hora do louvor. O louvor é a parte principal do culto, mas as pessoas chegam aqui na hora da palavra, porque eles entendem que a palavra é a mais importante. Mas a palavra, ela não tem tanta importância se antes não tem o louvor. Por que Judá falou aqui? Olha o que Judá falou. Se você for ver o que significa ajudar na Bíblia, significa louvor. O que o Senhor fala? Manda ajudar. Se você louvar, eu vou dar essa vitória para você. Se Judá for à frente, a vitória vai ser sua. Ele continua: e respondeu Judá: Judá subirá, eis que nas suas mãos entregarei a terra. Depois disso, disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo, e a herança que me caiu por sorte, e pelejarmos contra os cananeus, eu também subirei contigo a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. O que significa Simeão, meus irmãos? Significa palavra. Qual que é a ferramenta? A única ferramenta de ataque que nós temos? A palavra. Mas por que muitos têm a palavra, mas não conseguem ser exitosos? Porque eles não conseguem louvar o Senhor. Sabe o que o louvor traz para você, o que traz para mim? Vida. Por que as pessoas elas chegam depois do culto e elas saem da mesma forma que entraram? Porque não tem vida. A vitória está ao meio do louvor. Existe algo que Deus libera quando nós louvamos, meus irmãos, que você, na sua capacidade, na unção, na liderança, você não vai conquistar. O Senhor está falando: enquanto você louva, eu vou te dar a vitória. Como o Senhor, aquele povo entrou na terra de Canaã, rodeando a terra, e no sétimo rodeado, o que eles fizeram? Louvaram o Senhor. Eu não sei se, com todo respeito, eu sou da geração da Rede Manchete. Alguém é da Rede Manchete? Eu assisti os Cavaleiros dos Zodíacos. Alguém aqui dessa época? É interessante, tinha um desenho lá dos Cavaleiros dos Zodíacos, tinha armadura de prata. Alguém lembra disso? Armadura de prata. Não, eu assistia, meu Deus do céu. Eu venho da escola para assistir aquilo. Aí tinha os cavaleiros de bronze. Aí os cavaleiros de bronze iam lá e ganhavam os cavaleiros de prata. Aí chegaram lá um episódio que eles tinham que enfrentar os cavaleiros de ouro, as 12 casas de ouro. Alguém lembra disso? Eita, essa puxou lá do fundo do baú. Deve ser de 82, 83, alguma coisa assim. E é interessante que quando vai os cavaleiros de bronze, eles vão lá e estão protegendo a Atena. Ele chega lá, o primeiro cavaleiro é o cavaleiro de Ares. Olha você vê como eu lembro tudo. É o cavaleiro de Ares. Aí ele fala para os cavaleiros, era o Ceia, Shiryu, o Cisne, o Andrômeda lá. Aí ele pega e fala o seguinte: vocês não podem passar. Vocês não vão vencer. Sabe por que vocês não vão vencer? Por quê? Aí ele pega lá e chama lá o menininho e mostra. Olha como estão eles estavam com armaduras de bronze. As suas armaduras estão quebradas.
as suas armaduras estão mortas. Se vocês não, com essas armaduras, vocês não vão conseguir passar nem pela minha casa. O que vocês precisam hoje, vocês precisam consertar as armaduras, porque senão vocês não vão conseguir ter êxito. E às vezes você deve estar com a sua armadura quebrada, porque entrou numa cilada, quebrou um dedo, quebrou um braço. É interessante que esse cavaleiro de Ares, o que ele faz? Ele vai lá e corta o pulso, e vai lá lavar as armaduras de bronze com sangue. É o cavaleiro de ouro, e lava com o sangue dele. E aquelas armaduras, elas foram consertadas com o sangue do cavaleiro de ouro. O que aconteceu? Aquelas armaduras voltaram a ter vida. Agora ele falou assim, agora você pode ir, passar por todas as casas, e vocês vão ser exitosos. Porque agora a armadura de vocês, além de estarem consertadas, elas têm vida de um cavaleiro de ouro. Quando você louva o Senhor, meus irmãos, deixa eu te falar, você traz vida para a sua armadura. Você traz vida para a sua vida. Sabe por que você louva, e parece que você continua na mesma percepção? Eu quero desistir, vou desistir. Por quê? Porque está faltando vida. Quando eu falo para o pessoal do louvor, o pessoal da liderança, traz as pessoas para cá. Elas não vão ter vitórias se elas não aprenderem a louvar o Senhor. O que nós fazemos no devocional? Quem ora comigo sabe que eu faço isso. Primeira coisa, eu ponho um louvor. E quando eu venho aqui nas quartas-feiras para orar, a primeira coisa que eu falo, desliga o celular, esquece um pouco, vamos aqui, vamos conectar, vamos louvar o Senhor. De repente, aquela pessoa que queria desistir, ela nunca mais vai pensar em desistir. Aquela pessoa que queria entregar, ela não entrega mais. Aquela pessoa que estava pensando em se matar, ela não quer se matar. Além de não querer se matar mais, ela quer trazer vida para que eles estão pensando pela mesma coisa que eles estavam passando. Por quê? Porque eles aprenderam a louvar. Quando você louva, você traz vida para o cinto, você traz vida para a couraça, você traz vida para os sapatos, você traz vida para o escudo da fé, e você traz vida para o capacete da salvação, e você traz vida para a espada que é a palavra. Tudo que sai da sua boca agora vai sair com vida. Por quê? Porque provavelmente estava quebrado, mas quando você aceitou Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, toda a sua armadura foi consertada com a vida de Deus. Hoje é diferente. Por isso, quando o povo fala assim, Senhor, como que nós vamos fazer para combater os cananeus? O que o Senhor falar? Vocês vão louvar primeiro. Porque, eu não sei se você sabe, o louvor é o símbolo do quê? De vitória. Na Bíblia, quando um povo ganhava do outro, o que acontecia? Acontecia um grito, eram labaredas, eram as pessoas cantando, eram as pessoas pulando. E quando você faz isso, antes da batalha, você está falando, Senhor, eu creio que o Senhor está indo na minha frente. Você percebe qual é a importância do louvor? Eu quero que você se levante agora, porque esse vai ser o apelo. Não chegue depois do louvor, no culto. Você está perdendo a coisa mais importante. Você está deixando de colocar vida na sua armadura. Você está deixando de colocar vida na sua mente. Você está deixando de colocar vida no seu coração. Você está deixando de conectar vida no seu espírito. E isso nós precisamos todos os dias. Todos os dias. Vocês estão me entendendo? Agora você vai louvar o Senhor. Como eu falei, eu falo sempre aqui na reunião de líderes. Desconecta do seu celular. Desconecta dos seus problemas. Nós estamos às portas de uma grande vitória. Nós estamos às portas de um grande movimento. Nós estamos às portas de um grande encontro. Nós estamos às portas de uma grande conferência que nós vamos fazer. Mas como que nós temos essa vitória? Louvando ao Senhor. Quando você louva, você tem vida em todas as partes da sua armadura. E o Senhor vai te dar vitória.